E hoje eu vou preparar para vocês esse calzone maravilhoso, uma massa super fácil de fazer, ela não precisa descansar, fica bem sequinha, macia e muito saborosa. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita e vamos começar preparando o recheio do calzone. Eu vou preparar um recheio bem simples, eu vou fazer um recheio de calabresa, eu tenho aqui 150 gramas de calabresa, eu passei ela na parte mais grossa do meu ralador. Tenho também 150 gramas de queijo mussarela ralado, também passado na parte mais grossa do ralador. Um tomate picado, eu tirei todas as sementes do tomate, estou usando só a polpa. Eu vou colocar também orégano, você coloca orégano a gosto. Agora é só misturar bem os ingredientes, como vocês estão vendo, é um recheio muito fácil de fazer, mas você pode fazer esse calzone com qualquer tipo de recheio, pode ser de frango, presunto e queijo, fica ao seu gosto. E agora eu vou reservar esse recheio e vou começar a preparar a massa. E a massa que eu vou preparar hoje para esse calzone é uma massa muito fácil de fazer. Ela é muito simples, são bem poucos ingredientes e ela é feita com fermento de bolo. Então rapidinho ela vai estar pronta, não precisa nem deixar crescendo. Então vamos começar aqui a preparar essa massa. Então aqui na minha tigela eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Agora eu vou misturar aqui bem esses ingredientes. Vou fazer um espaço aqui no meio e vou acrescentar 3/4 de xícara de água. Essa água está em temperatura ambiente. E 1/4 de xícara de óleo. Você pode usar qualquer óleo de sua preferência. Agora eu vou começar misturando aqui para a farinha incorporar. Como vocês estão vendo, é bem pouco ingrediente, uma massa muito fácil de fazer e ela vai surpreender vocês, porque ela fica muito gostosa mesmo. E agora que está ficando difícil de mexer aqui com a colher, eu vou começar a amassar com a mão. A gente tem que amassar bem para incorporar toda essa farinha de trigo, não pode ficar nada de farinha na tigela. Então aqui é só amassando bem até toda a farinha incorporar. Essa massa fica com uma textura muito boa de trabalhar, vocês vão gostar demais desse calzone. E você tem que amassar bem essa massa, por pelo menos uns 2 minutos para ela ficar um pouco mais elástica. Como vocês podem ver, nesse ponto aqui, ela ainda está um pouco quebradiça, então eu tenho que amassá-la mais um pouco, só para ela ficar um pouco mais elástica. E eu amassei aqui a massa por 1 minutinho, ela chega nesse ponto aqui, como vocês podem ver, ela já está uma massa mais elástica. Agora eu vou passar ela para a mesa e eu vou dividir ela em 4 partes. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui na minha mesa. Vou colocar aqui a minha massa, vou fazer uma bolinha e vou dividir ela em 4 partes. E agora eu vou pegar uma dessas partes e vou abrir ela até ela ficar no formato circular. Vou pegar aqui meu rolo de macarrão e vou abrindo essa massa até formar um círculo. Vou colocar um pouco de farinha por cima para não colar no rolo. E vou abrindo aqui a minha massa. E aqui eu formei um círculo, ele tem mais ou menos uns 22 centímetros de diâmetro. Como vocês podem ver, fica uma massa mais ou menos uns 2 milímetros de espessura. E agora eu vou passar aqui molho de tomate. Não fica um círculo perfeito, mas não tem problema, a gente acerta ele na hora de fechar o calzone. Então você passa molho de tomate na massa, deixando uma borda sem passar. Esse é aquele molho de tomate que a gente compra pronto mesmo, aquele molho de pacotinho. Agora eu vou colocar aqui uma parte do recheio. Divide o recheio em 4 partes. Vou colocar uma parte aqui do recheio. Você coloca só numa das metades. Pode rechear bem para esse calzone ficar bem recheado. Agora você vem aqui com essa metade e fecha como se fosse um pastel. Você aperta bem essas bordas, você vem apertando aqui. Pode ir virando e apertando. Você tem que fechar bem para ele não vazar o recheio. Então você sempre aperta bem para ele ficar bem fechado. E assim fica o calzone. Agora eu vou colocar ele numa forma que está untada só com óleo. Eu vou colocar ele aqui enquanto eu faço os demais calzones. Eu já fiz aqui os 4 calzones, como vocês podem ver. Agora eu vou pincelar por cima deles uma gema batida. E agora eu vou pincelar por cima dos calzones uma gema batida, que isso vai deixar a massa bem dourada e bem bonita. E essa dica aqui de passar uma gema para ele ficar dourado vale para qualquer tipo de salgado que você fizer. E o que você achou dessa massa que eu preparei para esse calzone? Se você gostou, deixa um comentário aqui no meu vídeo. E aqui eu já finalizei os 4 calzones, passei gema em todos eles. E agora eu já vou levar esse calzone para o forno. O meu forno já está pré-aquecido a 250 graus, ele tem que estar no forno bem quente e ele tem que assar por volta de 25 minutos até que ele esteja bem dourado. Então daqui a pouco eu volto com esses calzones prontos para mostrar para vocês.
E já estou aqui de volta com o meu calzone assado aqui no meu forno, ele ficou por 25 minutos. E olha que linda que fica essa massa, ele está bem dourado, essa massa fica bem macia, ele está dourado na parte de baixo. Olha só que lanche maravilhoso e super fácil de fazer. E aqui eu vou cortar esse calzone só para vocês sentirem o recheio. Olha só isso aqui, pessoal, super bem recheado, bastante calabresa, queijo e tomate, uma delícia mesmo. E como vocês podem ver, uma massa que fica bem sequinha, bem macia e muito saborosa.